Muito obrigado, embaixador Marcos Azambuja. Passamos a palavra à professora Ana Jaguaribe. Muito obrigado. Parabéns aqui ao grupo da PUC, que realmente organizou um seminário interessantíssimo, cobrindo todos os aspectos, exaustivo e brilhante. É muito difícil falar qualquer coisa depois do embaixador Azambuja, porque ele cobre tudo, ele fala muito bem, ele diz o que deve dizer e, além do mais, indica o que não se pode dizer. Então, é muito difícil. Mas eu aqui estou querendo falar de uma forma um pouco diferente do que foi dito até agora. Na verdade, eu gostaria de abordar essa questão dos BRICS e o Brasil distintamente, ou seja, olhando não tanto para como os BRICS projetam o Brasil no mundo, mas como a membership BRICS projeta o mundo no Brasil e muda a cultura política num sentido amplo. Ao pensar nos BRICS, a minha ênfase comparativa, na verdade, vai ficar em dois países, o Brasil, meu país, e a China, o país que é o meu interesse acadêmico e também um país de vivência humana grande da minha parte. Mas antes de falar dessa problemática do Brasil se espelhado no BRICS, eu gostaria de fazer só algumas considerações com relação a algumas coisas que foram ditas pelo próprio embaixador Azambuja e também uma discussão de ontem, que foi muito interessante, essa discussão sobre o contexto internacional e os BRICS, né? Então, uma das críticas comuns da importância dos BRICS como protagonista da política internacional é que esses, como dizia o embaixador, não têm uma agenda política comum. Podem, de uma certa forma, até ser considerados um agregado de posições econômicas que se beneficiam de forma desigual, mas positivamente, do processo de globalização da produção. Nesse contexto, a importância dos BRICS para o Brasil advém, exatamente como disse o embaixador, que o país passa a ser inserido em um agrupamento de potências com peso econômico cada vez mais relevante e, por isso, pode projetar também a sua agenda externa de forma mais contundente. Em geral, também, esse tipo de argumento é associado a uma certa visão de relações internacionais que, na verdade, premia muito o controle sobre a moeda e o poderio militar e a inserção de países em alianças que determinem essas duas coisas como ponto de partida das relações. Então, nesse contexto, a agenda muito diferenciada dos membros dos BRICS com os Estados Unidos, ainda hoje o principal poder global, faria com que os entendimentos econômicos, entre outras variáveis, mas faria com que os entendimentos econômicos entre os membros dos BRICS tivessem escassa possibilidade de se transformar em uma agenda política comum. Isso é uma coisa muito comum na relação, por exemplo, entre Brasil e China. Inúmeras vezes, em reunião com os chineses vão nos colocar a seguinte coisa: a China é um país que se beneficiou imensamente do processo de globalização. A China é um país que tem uma agenda muito complicada com os Estados Unidos. Nós, nas conversas com vocês, muitas vezes não somos aquilo que vocês gostariam que nós fôssemos, mas é complicado. Em outras palavras, esse triângulo existe. Mas o que eu acho importante, quer dizer, apesar de tudo isso ser verdade, esse argumento também tem um outro lado e que eu acho igualmente relevante. Ou seja, eu acho que o que caracteriza as relações internacionais hoje é uma tênue linha que separa o político, o social e o econômico. Nesse sentido, os dados econômicos relativos ao BRICS e suas projeções futuras são relevantes porque representam ambição e esforço estratégico de consolidar economias de bem-estar para quase metade da humanidade. E eu acho que isso é o grande fato político dos BRICS. Ou seja, o fato econômico é um fato político nesse sentido. A novidade dos BRICS está exatamente em que uma agenda de desenvolvimento se transforma em uma agenda política. No caso,
países que se destacam pelo crescimento, dimensão do mercado interno, volume de comércio, formam o que um diplomata europeu comentou outro dia, uma grande aliança revisionista das regras do jogo econômico que ameaça a consolidação de um novo ciclo de desenvolvimento que não seja favorável ou permissível às suas ambições, né? Nesse contexto, eu acho que se poderia dizer que os atores da cena internacional de hoje são simplesmente transformadores, não são simplesmente transformadores, mas contestam, como dizia o embaixador Azambuja, novos e velhos sistemas, regras e privilégios de acumulação que dificulte o potencial de crescimento e acumulação dos seus países compatível com a demanda interna das suas sociedades. Ou seja, nesse novo contexto de globalização multipolar, condições de crescimento e acumulação são fatores políticos primordiais, um pouco como foram no final do século XVIII e século XIX, apesar das condições internacionais serem tão diferentes hoje. Mas, voltando ao tema do Brasil e dos BRICS. O senso comum dos analistas políticos é de que a inserção do Brasil nos BRICS aumenta a capacidade do Brasil de negociar sua agenda política. O que eu gostaria de argumentar aqui é que os BRICS fazem o Brasil se espelhar no mundo e refletir sobre si mesmo e suas posições internacionais. E é esse espelhar-se que traz consequências importantes para a reflexão sobre a contemporaneidade e sobre os nossos projetos de futuro. E nesse mundo do espelhar-se, eu acho que 3 aspectos são de particular relevância. O primeiro seria o que nós poderíamos chamar uma mudança na percepção do desenvolvimento e na arquitetura do crescimento. O mundo do catching up, que foi o mundo que nos comandou até quase muito recentemente, deixa agora de ser verdadeiramente o mundo fundamental e dá lugar a escolhas e opções de trajetórias industriais, a percursos tecnológicos e a novos setores. Mudam as regras econômicas de incentivo, as regras de competição interna e externa, muda também como é organizado o sistema de inovação e política científica, muda a relação Estado, mercado e sociedade. Se sai de um mundo em construção, onde as situações win-win são numerosas, para um mundo muito mais incerto de ganhos, mas também muitas perdas. Eu diria que poderíamos aí pensar verdadeiramente nas ondas da destruição criativa de Schumpeter, mas de forma mais avassaladora. Nesse esquema, a problemática da tecnologia é fundamental e se coloca, talvez, de forma principal, tanto para a China como para a Índia, mas também agora para o Brasil. No caso da China, eu acho que poderia-se dizer que é a questão que permeia toda a narrativa do esforço econômico e da própria ideologia do desenvolvimento chinês. Ela é central em todos os sentidos. Ela foi central no século XIX, quando, na verdade, como argumenta tão bem o Giovanni Arrighi, enquanto a Europa tinha uma revolução industrial, a China tinha uma revolução industriosa, adaptando novas tecnologias à sua enorme população. Ela é fundamental na relação com o Ocidente, desde a Segunda Guerra do Ópio até hoje. E ela é aquilo que, na verdade, inspira tudo o que é a contemporaneidade na China, seja da cultura, seja da web, seja da escola, seja da universidade, seja da academia de ciências. No caso do Brasil, ela também é central, mas é conflituosa, com visões contrastantes. Ela é muitas vezes negligenciada pelo pensamento econômico hegemônico. Eu aqui me refiro um pouco ao longo período dos 80 e 90, onde realmente a primazia do pensamento econômico estava associada à inflação e aos processos de financiamento, e a questão tecnológica ficou em segundo lugar. Ela retoma completamente a sua importância agora. Agora, os dados são muito claros a esse respeito. Quando se compara China e Brasil,
percentagem de financiamento privado para pesquisa e desenvolvimento na China é 70%. E no caso do Brasil, é 46%. Ou seja, a China, que nós hoje aqui estamos debatendo se é ou não uma economia de mercado, tem 70% da pesquisa e desenvolvimento financiada pelo setor privado. Isso é um dado não pouco relevante, diria. A segunda coisa que eu vejo que esse espelhar-se nos BRICS faz é que nos dá uma nova visão das relações internacionais e também do que seriam considerados os interesses nacionais brasileiros, né? O mundo multipolar e também multilateral que caracteriza a cena internacional de hoje muda, eu acho que radicalmente, o perfil das alianças regionais, que passam a ser permeada pela influência de possíveis e alternativas alianças globais. Como aponta o interessantíssimo Amitav Achania, é um mundo em que todos os jogadores na arena global são poderes regionais. Os grandes jogos globais se dão com suporte de situações, entre aspas, hegemônicas regionais. Isso é nítido no caso da Europa com a leadership alemã. É também na Ásia, onde as posições globais ou sub-regionais são calcadas em alianças regionais. Vejam aí o caso de reaproximação do Japão, da Coreia e da China, o recente acordo econômico da China com Taiwan, que faz com que as desavenças no Taiwan Strait sejam, às vezes, até mais retóricas do que reais. No caso do Brasil, esse novo mundo impõe dificuldades, porque de todas as regiões, a América do Sul é onde os pactos regionais são mais atravessados pela globalização. É claro que as desavenças entre China e Japão, entre Coreias, são profundas, históricas e belicosas no passado. Mas o meu ponto é um pouco diferente, ou seja, o que o Brasil hoje trabalha simultaneamente em várias frentes mutantes, a dos BRICS e da sua diversidade, a da região interamericana, triangulada pelos conflitos da globalização, a dos Estados Unidos e a Aliança Atlântica. Isso significa que hoje, uma das questões que se coloca no Brasil ao repensar as relações internacionais é isso, ou seja, o que são os interesses nacionais e o que são os interesses regionais, né? A segunda, ou terceiro item que eu acho importante nesse Brasil espelhando-se nos BRICS é que, novamente, entra em pauta uma agenda de reflexão sobre cultura e desenvolvimento no contexto global. Se põe em questão, novamente, o papel da cultura na questão do desenvolvimento. Isso é evidente no Brasil, mas é mais válido, até o mais aparente, para muitos dos países dos BRICS. Novamente, eu acho que aí o exemplo da China é primordial. Antes havia aqui um pequeno debate sobre o que é o confucionismo na China. O que eu acho que é importante aqui é que esse debate da cultura, no caso da China, entra desde o seu aspecto mais restrito e empírico, que é da formação de recursos humanos, mas passa também pela discussão sobre a nova cultura mediática, sobre o papel do indivíduo, sobre o que é a noção de responsabilidade dentro de uma